Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar início a mais um artigo aqui desse curso de extensão e vou abrir os slides para vocês acompanharem e entenderem melhor sobre o que eu estou falando aqui. Só um minutinho. Bom, para quem não me conhece, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. Nós estamos aí em pandemia e estamos tendo a oportunidade de poder levar informação para a comunidade para cumprir os nossos estágios através desse curso de extensão. Então, nesse curso de extensão, desse meu estágio, que é Psicopedagogia no Ensino Fundamental, eu escolhi o tema transtornos e dificuldades de aprendizagem, para estar levando a informação para vocês. E hoje eu vou dar sequência, né, e iniciar um novo artigo. Eu estou trazendo agora, eu trouxe um livro, um embasamento teórico e alguns artigos aí. Eu estou trazendo para vocês. E hoje vamos dar início no quarto artigo. Para quem não me conhece, meu nome é Ayla Cristina dos Reis, eu faço licenciatura em Psicopedagogia e, como eu já citei, esse meu estágio supervisionado Psicopedagogia no Ensino Fundamental em formato de curso de extensão. Hoje eu vou falar sobre dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização e letramento nas séries iniciais aí do ensino fundamental. Esse artigo foi escrito por Rosineide Oliveira Viana, Carlos Alberto da Cruz Viana Júnior. Espero não ter errado. É isso mesmo. Rosineide Oliveira Viana e Carlos Alberto da Cruz Viana Júnior, ok? Dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização e letramento nas séries iniciais. Se você não está acompanhando, volta aí desde o começo do curso de extensão, vem assistindo, vem curtindo, deixando um comentário. Você também vai estar colaborando comigo, além de poder receber aí um certificado. Então, deixa seu e-mail, não esquece do e-mail, para que você possa estar me ajudando e recebendo esse certificado. Bom, então vamos dar início a esse artigo, nosso quarto artigo. Vamos pelo resumo. Dificuldades de aprendizagem. É um distúrbio que se manifesta em crianças durante o processo de alfabetização, caracterizando-se por apresentar uma dificuldade nos processos cognitivos, mais precisamente na leitura, escrita ou na realização de cálculos matemáticos. Esse processo pode influenciar negativamente no desenvolvimento das crianças na fase escolar, aumentando a probabilidade de problemas físicos, sociais e emocionais, repercutindo, inclusive, caso não diagnosticado e tratado corretamente, na evasão escolar. Este artigo tem como objetivo traçar um breve panorama sobre os distúrbios de aprendizagem, que nós na psicopedagogia aí chamamos das dislexia, disgrafia, desortografia e discalculia, que todos têm o diz aí, né, no começo, e suas interferências no processo de alfabetização e letramento. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a literatura disponível referente a essas dificuldades, sendo a elaboração da pesquisa
feita a partir do método qualitativo, por ser na fase de alfabetização que ficam evidentes os primeiros sinais da dificuldade de aprendizagem. Cabe ao professor identificar estes sinais e buscar o auxílio de uma equipe multidisciplinar para promover o encaminhamento e acompanhamento adequado, de modo que o aluno seja avaliado nas suas dificuldades e receba as intervenções efetivas de modo a superar e progredir no enfrentamento desses distúrbios. O diagnóstico diferencial é muito importante, pois, na maioria dos casos, trata-se de crianças normais e passíveis de recuperação. Palavras-chave desse artigo: dificuldades de aprendizagem, alfabetização, letramento. Vamos à introdução. Problemas relacionados às dificuldades de aprendizagem no âmbito escolar são muito comuns e vêm sendo amplamente debatidos junto aos professores e às comunidades acadêmicas. Suas causas podem estar relacionadas a fatores exteriores ao indivíduo ou inerentes a ele, decorrendo de situações adversas à aprendizagem, como déficit sensorial, baixa condição socioeconômica, problemas cognitivos e neurológicos, entre outros. A expressão dificuldades de aprendizagem começou a ser usada mais frequentemente no século passado, na década de 60, para descrever uma série de incapacidades relacionadas com o insucesso escolar. Seu aparecimento exprimiu uma convicção de educadores, especialistas e pais, de que algumas crianças possuíam problemas de aprendizagem que não se enquadravam nas categorias existentes e não havia, porém, consenso na literatura quanto à sua conceituação, etiologia, prevalência e ao tipo de intervenção apropriada. Dificuldades de aprendizagem é um distúrbio em um dos processos cognitivos básicos envolvidos no entendimento ou no uso da linguagem, falada ou escrita, que pode se manifestar em uma aptidão imperfeita para ouvir, pensar, falar, ler, escrever, soletrar ou realizar cálculos matemáticos, e pode ser percebida no momento do ingresso formal da criança na escola, ou seja, no início do ensino fundamental, ela quer dizer aqui. Algumas crianças possuem a capacidade de aprender e inteligência normais, mas não se beneficiam, conforme esperado, dos métodos convencionais de educação em determinadas áreas do conhecimento, caracterizando os chamados problemas decorrentes da aprendizagem, que podem ser interpretados como a dificuldade de alcançar metas educacionais básicas no aprendizado da escrita, leitura, aritmética e outras matérias escolares. É muito comum, na literatura sobre o tema, associar a dificuldade de aprendizagem de uma criança como fator principal para o fracasso escolar. Pode-se conceber que o fracasso escolar implica no entendimento de uma série de competências e habilidades não adquiridas pelas crianças e também compreender como as ideias a respeito das dificuldades de aprendizagem foram produzidas ao longo dos anos no pensamento educacional brasileiro. Portanto, o fracasso escolar tem na sua origem
multifatores e não apenas aqueles relacionados à dificuldade de aprendizagem. Durante a vida escolar, a criança recebe as avaliações de seus professores, coordenadores pedagógicos, colegas e pares sobre suas habilidades e sucessos acadêmicos, e com base nelas, começa a construir uma visão de si, a vivência de situações de baixo rendimento escolar, reprovação e evasão geram não apenas sentimentos como baixa autoestima, mas também influência na capacidade produtiva da criança. Uma situação de fracasso é capaz de gerar sentimentos que perduram por muitos anos ou que podem ser desencadeadores de outras dificuldades, gerando um ciclo vicioso. Romper com a expectativa da família, do professor, sob pressão social, com relação aos bons resultados escolares, é um sofrimento experimentado por muitas crianças. No tocante ao processo de alfabetização, compreender a dificuldade de aprendizagem não é assunto muito fácil, pois exige do educador conhecimento acerca do assunto para identificação, intervenção e acompanhamento dos alunos. O diagnóstico de cada dificuldade apresentada pelas crianças deve ser realizado por profissionais especializados e experientes, em uma equipe multiprofissional que garanta também o planejamento e a intervenção apropriada, objetivando tratar e minimizar os efeitos de tais distúrbios sobre a vida escolar da criança. O objetivo proposto por este artigo é abordar problematizações relacionadas sobre dificuldades de aprendizagem e sua interferência no processo de alfabetização e letramento dos alunos nas séries iniciais do ensino fundamental. Este trabalho foi produzido a partir de uma análise bibliográfica do tema em questão, configurando-se um artigo teórico elaborado a partir do método qualitativo. Então, vamos às concepções da aprendizagem na visão interacionista. O processo de aprendizagem na concepção interacionista é baseado na interação com o outro, ou seja, a partir da internalização em um processo anterior de troca, imerso em uma dimensão coletiva. Segundo Vygotsky, a manifestação interacionista da aprendizagem pode proporcionar vários processos internos no desenvolvimento mental da criança, ocorrendo efetivamente quando o sujeito interage com objetos em processo de cooperação. Uma vez processada a internalização dessa aprendizagem, estes objetivos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento da criança. O interacionismo na aprendizagem se fundamenta a partir desta premissa de Vygotsky. Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social. Isso significa dizer que as conquistas da criança não são solitárias. Se constroem a partir das primeiras interações com seus cuidadores. Nessas interações, a linguagem é a principal mediadora. Para Vygotsky, a abordagem interacionista compreende as funções no desenvolvimento da criança que podem aparecer duas vezes durante o ciclo de seu desenvolvimento. Uma ocorre no nível social e a outra depois, no nível individual, ou seja,
Primeiro, de forma interpsicológica, quando é processada entre pessoas, e a segunda, de forma intrapsicológica, ou seja, no interior da criança. Isso pode ser aplicado tanto para a atenção voluntária, quanto para a memória lógica e para a formação de conceitos, por exemplo. Essa concepção da aprendizagem, no contexto interacionista, deve possuir um papel de destaque nas reflexões sociais. Para Nogueira, 2009, em Nogueira, 2012, página 38, o processo de ensino-aprendizagem possui um papel de destaque em nossas reflexões, pois é esse processo que permitirá ao homem passar de geração a geração os seus conhecimentos, métodos e técnicas para transformar a realidade natural que acontece sua existência em uma realidade histórica e cultural, modificada e marcada diretamente por sua atividade no mundo. Sobre essa questão, no processo de aprendizagem, as ideias de Leal e Nogueira, 2012, corroboram com a visão proposta por Tomasello, 2003, página 5, que afirma que o incrível conjunto de habilidades cognitivas e de produtos manifestado pelos homens modernos é o resultado de algum tipo de modo ou de modos de transmissão cultural únicos da espécie. Isso significa dizer que a transmissão da cultura de geração a geração, tal como acontece na espécie humana, caracteriza uma evolução cultural cumulativa. Esse processo exige que os homens ajam criativamente sobre as invenções já existentes, aperfeiçoando-as e as transmitam socialmente de maneira que o recém-inventado artefato ou prática preserve sua forma nova e melhorada de modo bastante fiel, pelo menos até que surja outra modificação ou melhora. Nessa perspectiva interacionista da aprendizagem, embasada na ótica social, o trabalho realizado por Sixel, 2003, página 19, caracteriza o processo de três maneiras. Uma, por imitação, quando o indivíduo vê o outro exercendo determinada atividade e é capaz de reproduzi-la. 2, por instrução, quando o indivíduo se beneficia dos ensinamentos formais de outrem para adquirir determinado conhecimento. Terceiro, por colaboração, quando o exercício de determinada atividade se dá de maneira participativa, favorecendo a aprendizagem. Segundo Sena, 2012, tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento da criança no contexto social podem incluir as crianças mais velhas e os adultos. Estes seriam responsáveis pela transmissão da herança cultural por meio da linguagem, da comunicação ou de outros meios, como, por exemplo, os documentos escritos, representações simbólicas, físicas ou mecânicas. Só um minutinho, deixa eu dar uma lubrificada nas cordas vocais. Vamos falar agora sobre as dificuldades de aprendizagem interferindo no processo de alfabetização e letramento
É mais comum do que se imagina alguns alunos apresentarem dificuldades na aprendizagem no início da fase escolar e estas se arrastarem pelas séries seguintes. Esses alunos, quando não atingem os resultados esperados pelas escolas, são apontados por alguns educadores como portadores de algum tipo de transtorno ou dificuldade. Para Moll e Wechsler, essas crianças, na maioria das vezes, são tratadas pelos professores na escola de forma preconceituosa e são discriminadas, sem que se investiguem suas reais habilidades e potencialidades. Segundo o ID 2002, na maioria das vezes, os problemas decorrem de variáveis pessoais, tais como hereditariedade ou lesões cerebrais, ambientes familiares e educacionais pobres ou ambos. De um lado, encontram-se as teorias que dão ênfase ao organismo como fonte dos atos e, do outro, as correntes de fundo ambiental, ligadas mais ou menos a uma visão mecanicista do desenvolvimento e que consideram a pessoa fundamentalmente controlada pelos estímulos do meio externo. Neste contexto, Scoss coloca que os problemas de aprendizagem não são restringíveis nem às causas físicas ou psicológicas, nem à análise das conjunturas sociais. É preciso compreendê-los a partir de um enfoque multidimensional que amalgame fatores orgânicos, cognitivos, afetivos, sociais e pedagógicos, percebidos dentro das articulações sociais. Tanto quanto à análise, as ações sobre os problemas de aprendizagem devem inserir-se num movimento mais amplo de luta pela transformação da sociedade. Baseado nos estudos de Vallet, Ciasca, citado por Ciasca, caracterizou dificuldade de aprendizagem como um indicativo de uma perturbação na aquisição e utilização de informações ou na habilidade para a solução de problemas. Portanto, quando existe uma falha no ato de aprender, esta exige uma modificação dos padrões de aquisição, assimilação e transformação, seja por vias internas ou externas à criança. A tentativa de definir e esclarecer os termos relacionados a essa falha na aprendizagem tem sido uma tarefa bastante difícil. De acordo com o ID, a definição sobre dificuldades de aprendizagem, por si só, não deve ser interpretada como uma solução para os problemas da criança, mas como uma estratégia para a elaboração de alternativas pedagógicas apropriadas, diversificadas, resultantes da investigação das práticas escolares, uma vez que a interação aluno-professor não se dá no vazio. Há um cenário de dimensões variadas em que se inclui desde o espaço físico de sala de aula até o mundo extra-escola, portanto, constituindo-se multifatorial. Nesse contexto, é fundamental compreender a razão pela qual alguns alunos sem deficiência
apresentam dificuldade de aprendizagem e, consequentemente, insucesso escolar. Para Santos, 2009, essa importância reside no fato de que, na alfabetização, os alunos adquirem habilidades necessárias e estes terão acesso aos conhecimentos e valores científicos considerados relevantes no contexto social em que vivem, no qual a leitura e a escrita têm importância fundamental, pois vivemos uma sociedade letrada. De acordo com Tifone, 1995, página 20, enquanto a alfabetização corresponde a um processo de apropriação da leitura e da escrita pela criança, o letramento se caracteriza pelo desenvolvimento dessas habilidades dentro do contexto social, ou seja, apropriação das técnicas de alfabetização, levando-se em conta seus aspectos socio-históricos. Vamos falar então sobre transtornos responsáveis pela dificuldade de aprendizagem. Durante o processo de alfabetização, a criança tem acesso ao mundo do conhecimento formal. Além de proporcionar condições para que a criança aprenda esse conhecimento, a escola deve se tornar um espaço de aprendizagem que permita à criança expandir e desenvolver novas formas de relações com o mundo. No entanto, esse acesso ao conhecimento formal é influenciado por múltiplos fatores e, muitas vezes, a escola torna-se ineficaz para lidar com a diversidade dos alunos. Nessa fase, em que a criança tem o primeiro contato com a escola, podem surgir os distúrbios decorrentes da dificuldade de aprendizagem, acarretando prejuízos no processo de ensino-aprendizagem e impactos negativos no desenvolvimento pessoal do aluno. Nesse artigo, serão abordados transtornos específicos responsáveis pela dificuldade de aprendizagem, a saber, dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia. Então, agora vamos falar sobre os transtornos que são específicos das dificuldades de aprendizagem, certo? Vamos dar início pela dislexia. Também chamado de déficit específico de leitura, se configura como um dos inúmeros fatores que podem interferir na aprendizagem e no desenvolvimento da leitura e da escrita. Segundo Ciasca, 2003, página 6, é considerado o mais comum entre os transtornos responsáveis pela dificuldade de aprendizagem. Para a autora, o conceito dislexia pode ser entendido como falha no processamento da habilidade da leitura e da escrita durante o desenvolvimento. A dislexia como um atraso do desenvolvimento ou a diminuição em traduzir sons em símbolos gráficos e compreender qualquer material escrito é o mais incidente dos distúrbios específicos da aprendizagem, com cifras girando em torno de 5 a 15% das crianças com distúrbio de aprendizagem. Araújo, 2013, ao definir a dislexia como um transtorno específico do aprendizado, verificou que crianças disléxicas são incapazes de ler
de acordo com o esperado para o seu QI. Ou seja, elas têm aí um QI normal, ou às vezes até superior, mas elas não conseguem ler mesmo assim, né? Para os autores, não há nenhuma relação com problemas visuais, uma vez que esses processos são atribuídos aos aspectos fonológicos da linguagem. Alunos com dislexia não possuem habilidade para compreender o que elas leem. Geralmente escrevem devagar e cometem muitos erros de pronúncia. A ocorrência é de prevalência no sexo masculino, sendo sua etiologia de origem familiar genética. De acordo com Skinner, existem dois tipos de dislexia: a dislexia do desenvolvimento e a dislexia adquirida. Segundo os autores, a dislexia do desenvolvimento pode ser de origem neurobiológica, sendo o fator genético considerado como o principal fator de risco para sua ocorrência. Há ainda estudos que apontam a associação da dislexia no desenvolvimento aos déficits cognitivos, prematuridade e baixo peso ao nascimento. Para Skinner, a dislexia do desenvolvimento pode ser definida como um distúrbio na forma do aprendizado escolar, provocando alterações na habilidade específica de leitura. A partir dessa análise, Araújo observou que a leitura está sendo relacionada a cromossomos específicos, 1, 2, 6 e 15. Apesar de, até recentemente, não haver evidências de genes específicos responsáveis pela capacidade ou incapacidade de leitura. Ainda segundo Skinner, e, de acordo com descobertas mais recentes, pesquisados através do projeto Genoma Humano, detectaram a ocorrência de 4 genes de suscetibilidade à dislexia, a saber, DYX1, DYX2, DYX3 e DYX4. Biologicamente analisando, são genes posicionados em diferentes regiões nos cromossomos, o que pode evidenciar o caráter heterogêneo dos transtornos de leitura. Essas descobertas genéticas são de extrema importância para ajudar no diagnóstico e tratamento da dislexia. Com relação à dislexia adquirida, Skinner foi definida como uma perda na capacidade da leitura e da escrita após a criança sofrer lesões em regiões cerebrais responsáveis pela leitura e ortografia. Ressalta-se que este tipo de dislexia é mais comum em adultos do que em crianças. De acordo com Santos, em 2009, página 11, pessoas disléxicas apresentam dificuldades na associação do som à letra. Costumam trocar as letras, por exemplo, B com B, ou mesmo escrevê-las na ordem inversa, que nem escrever vovó, escrever ao contrário, O, V, O, V, né, para vovó. Como a dislexia envolve o processamento da fala e escrita no cérebro, é comum também as crianças confundirem a direita com a esquerda, no sentido espacial. Vamos falar agora sobre a disgrafia.
Seguindo a orientação proposta por Leal e Nogueira, 2012, disgrafia seria definida como um transtorno na parte da escrita, onde a criança não consegue produzir uma escrita aceitável, mesmo possuindo um nível intelectual adequado, recebendo instrução de forma correta e não apresentar déficits sensoriais e lesões neurológicas específicas. Crianças que manifestam esse distúrbio tendem a apresentar dificuldades na parte motora da escrita, tornando a grafia praticamente indecifrável. Sendo assim, essa perturbação produzida na escrita pode estar relacionada às dificuldades motoras e espaciais. Para Santos, 2009, página 14. A disgrafia normalmente vem associada à dislexia, porque se o aluno faz trocas em inversão de letras, consequentemente, apresentará dificuldade na escrita. De acordo com Ciasca, 2003, essa falha na aquisição da escrita implica uma inabilidade ou diminuição no desenvolvimento da escrita, impactando diretamente na produção textual. Esse distúrbio pode atingir de 5 a 10% da população escolar e pode ser dos seguintes tipos: disgrafia do pré-escolar, construção de frases, ortografia e gramatical, caligrafia e espacialidade. Para Coelho, 2012, a criança com disgrafia escreve de maneira desviante ao padrão, contemplando uma caligrafia deficiente, com letras pouco diferenciadas e mal elaboradas, proporcionadas. Segundo os autores, ficou caracterizado que quando a criança apresenta esse distúrbio, são comuns características como letra excessivamente grande ou excessivamente pequena, macrografia e micrografia, respectivamente, seria denominado, forma das letras irreconhecível, traçado exagerado e grosso ou demasiadamente suave, grafismo trêmulo ou com irregularidade, escrita demasiadamente rápida ou lenta, espaçamento irregular das letras ou palavras, erros e borrões que podem impossibilitar a leitura da escrita, desorganização geral no texto e utilização incorreta do instrumento de escrita, lápis ou caneta. Sinel, 2003, caracterizou como prováveis causas para o desenvolvimento da disgrafia os distúrbios da motricidade fina e da motricidade ampla, distúrbios de coordenação visomotora, deficiência da organização temporo-espacial, os problemas de lateralidade e de direcionalidade e, por fim, o erro pedagógico. Vamos falar agora sobre a desortografia. Muito calor, né, gente? Aqui em Ilhabela faz muito calor. A gente chega aí uns quase 40 graus. Desortografia é um transtorno específico da escrita e pode se caracterizar pela dificuldade que a criança tem em fixar as formas ortográficas das palavras. Tendo como característica típica
a troca de grafemas e pela dificuldade em assimilar as regras e os padrões da ortografia, tendo como consequência a dificuldade na produção de texto. Para Leal e Nogueira, 2012, página 57, essas trocas são normais nas primeiras séries do ensino fundamental, porque a relação entre a palavra impressa e os sons ainda não está totalmente dominada. De acordo com o Casal, 2013, página 42, entre as características que mais se evidenciam na ortografia destacam-se as frases mal estruturadas, inacabadas, que apresentam falta de elementos, repetição de palavras, um vocabulário muito simples e pouco diversificado, erros de pontuação e morfossintáticos, expressão de ideias muito sucinta, estilo telegráfico, incoerência de ideias, divisão de orações de forma incorreta, utilização incorreta de tempos verbais na frase e dificuldades em identificar categorias gramaticais. Casal, 2013, página 42. Portanto, o que evidencia de fato a desortografia é uma alteração no padrão de escrita, fugindo às regras ortográficas vigentes na língua portuguesa. As crianças, ao iniciarem o processo de alfabetização, apresentando o distúrbio da ortografia, possivelmente chegarão ao final do ensino fundamental com dificuldades ortográficas. A desortografia pode acarretar um impacto negativo para o desempenho escolar da criança, pois a leitura e a escrita são habilidades fundamentais dentro do processo de alfabetização. Sem o domínio dessa habilidade, provavelmente ocorrerá um atraso na aquisição de conhecimentos durante toda a vida acadêmica da criança. Torres e Fernandes, 2002, analisando sobre as diferentes tipologias para a desortografia, identificaram e as classificaram em 7 tipos. Desortografia temporal, onde a criança não é capaz de ter uma visão clara dos aspectos fonéticos da cadeia falada, com a ordenação e separação dos elementos. 2. Desortografia perceptivo-sinestésica, que se centra na incapacidade que a criança tem para repetir os sons, verificando as substituições no modo de articular os fonemas. Desortografia cinética, onde se percebe uma deficiência de ordenação e sequenciação dos elementos gráficos, gerando erros de união, separação. A desortografia visoespacial, que é a alteração perceptiva da imagem dos grafemas. Desortografia dinâmica, que verifica a alteração na expressão escrita das ideias e na estrutura sintática das proposições. Desortografia semântica, onde a análise é indispensável para o estabelecimento dos limites das palavras. E, por último, a desortografia cultural, onde o aluno apresenta dificuldade na aprendizagem da ortografia convencional. Segundo Leal e Nogueira, é preciso que os professores utilizem estratégias e adaptações de forma que os alunos consigam superar suas limitações. De acordo com os autores, é necessário buscar o desenvolvimento das habilidades da escrita, incluindo as atividades de soletração, consciência fonológica, ortografia e morfológica. Vamos falar agora
da descalculia. Não fica um pouco. Descalculia é um transtorno de aprendizagem específico que afeta significativamente a aquisição normal das habilidades matemáticas, repercutindo diretamente na falta de aptidão em lidar com cálculos aritméticos. Apesar da descalculia ser uma dificuldade de aprendizagem comum entre as crianças em processo de alfabetização, encontrar leitura especializada sobre o tema não é uma tarefa fácil. Como afirma Bastos e Nogueira, não saber matemática parece incomodar menos os alunos do que ter dificuldade com leitura e escrita. É fácil perceber que a matemática continua sendo considerada por todos uma matéria de difícil assimilação e ter o domínio sobre o mundo do cálculo parece ser um privilégio para poucos. Para Siaska, 2003, essa falha na aquisição da capacidade e na habilidade de lidar com conceitos e símbolos matemáticos está no reconhecimento do número e do raciocínio matemático. Envolve dificuldades na percepção, memória, abstração, leitura, funcionamento motor. Segundo Chalef, 1998-2004, a descalculia ocorre em aproximadamente de 5 a 15% das crianças que frequentam as escolas normais de ensino fundamental. Os dados do estudo mostram ainda que a descalculia afeta a mesma proporção meninos e meninas em idade escolar. Cabe ressaltar que esse transtorno pode ser percebido muitas vezes ainda na educação infantil, quando a criança, por exemplo, não consegue distinguir qual o número que vem antes ou depois de um numeral. A descalculia também é descoberta quando algumas funções como o raciocínio, o pensamento abstrato e a quantificação estão em jogo. É importante destacar que mesmo os alunos aparentemente inteligentes e potencialmente dotados de capacidades em outras áreas do conhecimento podem manifestar descalculia durante a vida escolar. Mesmo que a criança apresente essa dificuldade de aprendizagem, poderá desenvolver todas as habilidades cognitivas necessárias nas outras disciplinas escolares. É necessário que o professor fique atento à trajetória de aprendizagem do aluno, principalmente quando este apresentar dificuldades em operações matemáticas, não reconhecer símbolos, numéricos e nem os sinais das operações, apresentar dificuldade na leitura de números e não conseguir localizar espacialmente a multiplicação e a divisão dentro das operações matemáticas. De acordo com Leal e Nogueira, 2012, o diagnóstico da descalculia deve ser realizado por uma equipe interdisciplinar, com base em instrumentos adequados e no estudo com neuroimagem, fundamental para o entendimento dos distúrbios no aprendizado da matemática. Vamos falar agora de desafios a superar diante das dificuldades de aprendizagem. Estamos quase acabando. O diagnóstico do aluno com dificuldade de aprendizagem não é um trabalho simples de ser realizado. A literatura especializada sobre o tema
vem sendo marcada por uma crescente preocupação em tentar explicar sua interferência e consequências no processo de aprendizagem. Segundo Torres e Cias, são altos os índices de repetência e evasão, e é grande o número de crianças encaminhadas para consultórios médicos, diagnosticadas pelas escolas com algum tipo de problema no processo de aprendizagem. De acordo com Valente e Aguilaro, aliado a essas altas taxas devido à dificuldade de diagnóstico para a dificuldade de aprendizagem, some-se a falta de concentração dos alunos, a falta de concentração dos alunos, desinteresse, violência e indisciplina que corroboram com a cronicidade dos problemas de aprendizagem. Devido à dificuldade de aprendizagem ser um tema inter e multidisciplinar, requer o envolvimento de vários profissionais especializados e uma mescla em seu conteúdo, em áreas como saúde, educação e assistência social. Para Barbosa, essa equipe deve ter necessariamente a presença de um psicopedagogo, profissional habilitado em trabalhar com as questões da aprendizagem e que partirá de seus conhecimentos transdisciplinares para trabalhar e promover o desenvolvimento de estratégias cognitivas de aprendizagem, de estudo, das operações mentais para a realização das tarefas de cunho pedagógico, aumentar a autoestima e a motivação intrínseca da criança, possibilitando a superação das dificuldades, contribuindo, inclusive, para a manutenção da criança no âmbito escolar. Atualmente, o professor, sozinho em sala de aula, não tem conseguido detectar com segurança a dificuldade de aprendizagem. Entretanto, pode ser capaz de identificar alunos que apresentam dificuldade escolar e encaminhá-los para acompanhamento com profissionais especializados, de acordo com o CIAS. A dificuldade escolar só requer um professor capacitado e condições para que ele possa desenvolver adequadamente o seu trabalho, fato que nem sempre acontece em nossas escolas. Se o professor em sala de aula puder atender as crianças com problemas de ordem escolar, com recursos e integração de informações, com certeza apenas uma parte dessa população procurará os profissionais especializados. Para Torres e Ciasca, o que parece ser consenso, mesmo entre os diversos autores que abordam o problema, é que os indivíduos portadores de dificuldades de aprendizagem não têm sucesso na escola por diferentes razões. Muitos daqueles que apresentam essas dificuldades são erroneamente classificados como tendo baixa inteligência, insolência ou preguiça, o que em muitos casos apenas tem construído para agravar o problema. Apesar de um número grande de alunos apresentarem dificuldades no processo de aprendizagem, uma parte desses alunos não expressa sintomas emocionais, mostrando-se felizes e acomodados. Entretanto, uma outra parte pode manifestar tantos problemas emocionais, tais como tristeza, isolamento no convívio escolar e ansiedade. E o restante pode manifestar problemas de ordem educacional como desistência de aprender, não executar suas atividades escolares, demonstram não gostarem da escola e até mesmo questionam sobre sua própria inteligência,
Esses fatores podem fazer com que o aluno deixe de acreditar que o ambiente escolar o proporcionará um futuro melhor. Em muitos casos, com o agravamento dos distúrbios, alguns alunos tendem à evasão escolar. É nesse cenário que a escola apresenta um papel importante, pois deve fornecer condições adequadas para a aprendizagem em um ambiente favorável e facilitador, garantindo o acesso aos conteúdos dentro das limitações impostas pelas dificuldades de aprendizagem, segundo Lane e Kober. O meio escolar deve ser um lugar que propicie determinadas condições que facilitem o crescimento, sem prejuízo dos contatos com o meio social externo. Há dois pressupostos de partida. Primeiro, é que a escola tem como finalidade inerente a transmissão do saber e, portanto, requer-se a sala de aula, o professor, o material de ensino, enfim, o conjunto das condições que garantam o acesso aos conteúdos. Segundo, que a aprendizagem deve ser ativa e, para tanto, supõe-se um meio estimulante. Lane Code, 1993, página 174. Entretanto, deve-se destacar também que algumas escolas, principalmente aquelas afastadas dos grandes centros urbanos, têm deixado lacunas nesse processo de aprendizagem. Como estimular alunos que apresentam algum tipo de dificuldade no processo de aprendizagem quando são apresentadas a essas crianças escolas sem o mínimo padrão estrutural de acolhimento? A dificuldade de aprendizagem tende a aumentar na presença de escolas superlotadas e mal equipadas, carentes de materiais didáticos inovadores, além de, frequentemente, contarem com muitos professores derrotados e desmotivados. A escola não pode continuar a ser uma fábrica de insucessos. Na escola, a criança deve ser amada, pois só assim poderá progredir na sua dificuldade. Não existe aprendizagem sem amor. Isso é fato. Esse vínculo ele tem que ser construído. Isso é fato. Metodologia. O delineamento utilizado para a elaboração desta pesquisa foi a coleta de dados a partir de uma análise bibliográfica do tema em questão. Utilizou-se como fonte de referências material já elaborado, constituído basicamente por livros, artigos científicos, revistas, sites, monografias, dissertações e teses. Portanto, um artigo teórico. Quanto ao tipo de abordagem da pesquisa, utilizou-se o método qualitativo, de acordo com Gil, 1994, a importância da investigação científica a partir de análises bibliográficas reside no fato de que o pesquisador pode obter uma ampla gama de conceituações e problematizações acerca de um tema, levando em consideração a avaliação de todos os relevantes produzidos pela ciência. A pesquisa qualitativa, de acordo com Gerhard e Silveira, explora um universo de significados e valores, entre os quais podemos destacar motivos, aspirações, crenças, atitudes, entre outros. Essas variáveis correspondem a um significado profundo das relações, dos processos e dos fenômenos a serem analisados, não permitindo
que sua utilização seja reduzida ao uso de variáveis. É um dos métodos de pesquisa bastante utilizado em investigações na área educacional. Considerações finais. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas valeu a pena. Esta pesquisa explanou um breve panorama acerca das dificuldades de aprendizagem e suas interferências no processo de alfabetização e letramento das crianças nas séries iniciais. Este artigo focou em 4 dificuldades específicas da aprendizagem: a dislexia, disgrafia, desortografia e a descalculia, procurando compreender sua interferência no processo de aprendizagem. A literatura especializada caracteriza essas dificuldades de difícil diagnóstico para o professor. Entretanto, por ser na fase da alfabetização que ficam evidentes os primeiros sinais da dificuldade de aprendizagem, cabe ao professor identificar estes sinais e buscar o auxílio de uma equipe multidisciplinar para promover o encaminhamento e acompanhamento adequado, de modo que o aluno seja avaliado nas suas dificuldades e receba as intervenções efetivas a fim de superar e progredir no enfrentamento desses distúrbios. O diagnóstico diferencial é muito importante, pois, na maioria dos casos, trata-se de crianças normais e passíveis de recuperação. O ambiente escolar torna-se importante à medida que deve fornecer condições adequadas para a aprendizagem em um ambiente favorável e facilitador, garantindo o acesso aos conteúdos dentro das limitações impostas pelas dificuldades de aprendizagem. Cabe destacar que a dificuldade de aprendizagem não diagnosticada e tratada de maneira correta poderá acarretar sérios prejuízos no processo de escolarização das crianças, tais como baixo rendimento escolar, repetência, baixa autoestima, que eu acho que é um dos mais graves, e evasão. Portanto, percebe-se que nesse contexto, a escola e a família caracterizam-se como pilares para a superação dessas dificuldades vivenciadas pelos alunos. Terminamos aqui mais um artigo, esse Dificuldades de Aprendizagem no Processo de Alfabetização e Letramento nas Séries Iniciais, que foi escrito por Rosineide Oliveira Viana e Carlos Alberto da Cruz Viana Júnior, certo? Algumas referências que eles citam aqui Barbosa, Dificuldades de Aprendizagem, São Luís, o EMARNet de 2015, Ciasca, que eles citam muito aqui, não posso deixar de pôr aqui para vocês, Distúrbios de Aprendizagem, uma questão de nomenclatura, Revista Simpro, Rio de Janeiro, volume 10, página 48, outubro de 2003. Franceschini, né? Distúrbios de Aprendizagem, Disgrafia, Dislexia e Descalculia. Também Revista Educação, Batatais, volume 5, número 2, página 95, 118, 2015. ID, Dificuldades de Aprendizagem, uma indefinição, Revista FAEBA, Educação e Contemporaneidade, Salvador, volume 11, número 17, página 5764, janeiro, junho de 2002. Leal, Dificuldades de Aprendizagem, um olhar psicopedagógico, Curitiba Intersaberes, 2012.
GIL, métodos e técnicas de pesquisa social. A gente citou ali sobre pesquisa. Eu acho importante, você que está fazendo aí um TCC, você que está fazendo relatório aí, estágio, né? É interessante. Métodos e técnicas de pesquisa social, São Paulo, Atas, 1994. É bem interessante. Tem muito mais referência que tem. Temos Santos, problematização das dificuldades de aprendizagem, 2009, 24 folhas, trabalho de conclusão de curso, Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 2009. Esse artigo aqui, eu vou até tentar trazer ele para vocês, que é muito bom esse artigo aqui. Vou tentar trazer ele para vocês também. Tá ficando muito longo, né? Vamos ver aqui, Torres, que a gente não pode deixar de citar, Torres e Fernandes, Dislexia, Desortografia e Disgrafia, McGraw Rio, de Portugal, 2002, Torres Ciasca, correlação entre a queixa do professor e a avaliação psicopedagógica em crianças da primeira série com dificuldades de aprendizagem. Revista Psicopedagógica, adoro essa revista. São Paulo, volume 24, número 73, a página 18 a 29, 2007. Está disponível em pepsic.pvsalude.org/cielo, tá ok? Então tá aí, eu acho que em Bigotes, que é a formação social da mente, São Paulo, Martins Fontes, 1994, que eu não posso deixar de citar sempre Bigotes, porque eu amo demais Bigotes. Eu amo demais. Bom, então encerramos mais esse artigo, com um vídeo bem longo, mas eu tenho certeza que valeu a pena. E eu quero que você participe. E como participa? Curte, comenta, deixa uma pergunta se você quiser, tiver alguma dúvida. Eu faço questão de, no final do curso de extensão, estar respondendo todas as perguntas que foram deixadas. E, por favor, deixe o seu e-mail para constar na minha lista de presença, para que você possa receber o certificado de participação, porque é um curso de extensão para levar informação para a sociedade. Então, eu quero agradecer e dizer que, para quem não acompanhou aí desde o início, volta lá, assiste todos os vídeos, deixa sua curtida. Se você quer saber mais sobre psicopedagogia, não conhece a psicopedagogia, aí no meu canal tem também um curso de extensão que fala o que é psicopedagogia, onde a psicopedagogia atua, qual a formação do psicopedagogo, materiais de trabalho do psicopedagogo, tem bastante informação. E tem também um curso de extensão sobre psicomotricidade relacional na educação infantil. Maravilhoso, maravilhoso. Tem vídeo de atividade. E não se esqueça que eu ainda vou ter neste curso de extensão sobre distúrbios e dificuldades de aprendizagem, uma entrevista aí. Vamos conversar um pouquinho, um bate-papo, na verdade, não é nenhuma entrevista, com a Rosana, que atua aí, né, no ensino fundamental, é também psicopedagoga e pedagoga formada, licenciada em letras, e a gente vai bater um papo com ela sobre esses encontros das dificuldades de aprendizagem dentro do ensino fundamental, tá bom? Eu agradeço, muito obrigada por mais essa participação e até o próximo vídeo, tá? Tchau.